Eu postei essa carteirinha do outro dia e hoje, como prometido, eu vim ensinar a fazer, tá? E eu não vou só ensinar a fazer, eu vou ensinar você a dimensionar a carteira conforme a tua necessidade, tá bom? A minha necessidade era que eu tivesse uma carteira, eu brinquei e chamei essa carteira de vou ao banco. Por quê? Eu acho um saco ir ao banco e ter que ficar tirando tudo de dentro da minha bolsa para colocar naquela gaiolinha para passar na porta giratória. Então, eu queria uma carteira em que eu pudesse levar meu celular, os cartões, porque a gente precisa de cartões no banco, e um lugar onde eu acomodasse ainda notas e moedas. Então, um bolso com zíper para moedas, ou para alguma outra coisa, ou para uma chave pequena, um bolso para que eu pudesse pôr meu celular, cartões e um bolso com notas, tá? Um bolso para colocar dinheiro. E que não fosse muito grande, que coubesse naquela bendita gaiolinha lá. Então, eu vou mostrar para você como eu dimensionei. A primeira coisa, a primeira providência que eu tomei foi medir o meu celular. E eu fiz um molde dele, tá? Aqui no canal do YouTube tem um vídeo ensinando a fazer capinha personalizada do celular. Se você já fez, você tem o molde. Se você não fez, faça. É só você colocar seu celular e fazer o contorno dele e recortar. Fica mais fácil, tá? E aí, também tem um vídeo mostrando como é que a gente faz para deixar uma folga. Eu vou deixar na descrição do vídeo os links. Eu fiz um vídeo ensinando a fazer uma capa de Kindle, que também você pode se basear para fazer isso aqui. Então, o importante é você saber da onde você vai tirar as medidas, tá? Então, essa aqui é o meu objetivo principal. Uma carteira pequena que caiba meu celular, tá? Olha, vai ver que cabe dos dois, qualquer um dos lados, e ele caberia com uma certa folga, olha, tá bom? Então, vamos lá. E outra coisa que eu preciso quando eu vou no banco são os cartões, né? Para sacar dinheiro e tudo mais. Então, eu peguei um cartão de crédito, dividi o meu celular ao meio, e na folga, olha, caberia, sim, um cartão de crédito. Caberia mais de um, caberia um de cada lado, né? Eu não teria que fazer um bolso para usar ele assim, tá certo? Então, eu caberia ele na folga que eu deixo para acomodar o celular, já caberia o cartão de crédito. Então, caberia dos dois lados. Então, como é que eu faço essa folga? Deixa eu mostrar para você. O molde da tua peça, você pega... Eu tô fazendo num tecido aqui, porque eu só tenho papel branco, mas você faz num outro papel. Você coloca no cantinho aqui, ó, da folha de sulfite, enfim, o seu celular e você risca, e aí você não precisa fazer esse molde, mas enfim, você coloca o seu celular no cantinho aqui, e você vai deixar uma folga na lateral aqui, olha, de 4,5, porque você precisa de uma folga de acomodação de 3 centímetros, 1,5 centímetro para cada lado. Então, no total, 3 centímetros, mais 1,5 de costura. Se a sua máquina é uma máquina industrial, a folga de costura é só 1 centímetro, porque o pé da máquina tem meio. Deu para entender? Então, você vai deixar sempre uma folga de 1,5 centímetro ao redor, 1,5 para cada lado, aqui, 1,5 para cada lado, e mais a margem de costura, 2 margens de costura, que é o que você vai precisar, porque a gente vai ter 2 costuras aqui e uma costura aqui. Então, acho que deu para compreender. Então, você posiciona teu celular no canto do papel e você vai acrescentar aqui 4,5.
E aqui, olha, você vai acrescentar 3,75, tá? Porque é a folga dos 3 mais uma costura só. Uma costura só do lado de cá. Então, eu acho que deu para entender, né? Então, você vai pegar a medida do seu celular e vai deixar mais 3 centímetros de folga aqui e mais 3 centímetros de folga para cima. E mais a margem de costura, se a sua margem de costura é 0,75 ou meio. Então, vamos chamar de margem de costura. E aqui são 2 margens de costura, porque são 2 costuras na lateral. Tá? Como a minha máquina é uma máquina doméstica, essa medida ficou com 3,75, isto aqui. E este aqui ficou de 4,5 centímetros, por serem 2 costuras, ok? Então, eu peguei um tecido e fiz isso. Por que que eu não tô dando medidas exatas? Porque cada celular tem um tamanho. Eu vou deixar no meu grupo do Facebook as medidas do meu celular, tá bom? Para você ter uma noção. Eu vou colocar lá a medida do meu celular e essas medidas que eu estou usando aqui na minha peça. Mas o importante é você poder fazer a peça conforme a tua necessidade, ok? Vamos, então, para a execução da peça. Como eu disse, essa medida aqui, então, vai ser a metade da minha carteira, porque eu vou pôr o celular só em meia carteira. E ainda, olha, dividindo ao meio, vai caber, vai ser possível colocar o cartão de crédito, olha, com uma certa folga, tá bom? Para fazer a carteira, então, vamos lá, vou passar o material necessário. Eu preciso do tecido de forro e do tecido principal, nessas medidas que eu encontrei aqui, ó. Duplo, né? Porque a carteira vai ser dupla. Ó. Ok? Então, eu ensinei a colocar esse zíper embutido aqui em um outro vídeo. Vou deixar o link aqui embaixo. E assim você pode, se você quiser aproveitar e fazer um moedeiro aqui, ó. Você vai ter um bolsinho embutido aqui, tá? Um bolsinho por fora, que é uma coisa que aqui nessa carteira não tinha, mas é possível fazer. Então, olha, a nossa carteirinha vai ser isso. Um tecido principal, um tecido de forro. Eu não estou usando estruturador, porque eu vou usar um jeans, e esse jeans, particularmente, ele é bem grosso. Se você for usar um tecido como este aqui, que é tricoline, há necessidade de você quiltar na manta, ou usar um outro tipo de estruturador, tá? Você pode usar entretela, autocolante, você pode usar TNT grosso, que tem TNT de 100, 150 gramatura. Então, você pode usar isso também, tá? Nylon 600 também se presta muito bem para esse tipo de coisa. Como eu tô fazendo com tecido bastante grosso, eu não vou botar estruturador, porque senão fica duro, para de chuchu fica esquisito, tá? Então, olha, um tecido para frente, um tecido pro forro. Neste caso, eu tô usando para essa parte do porta-cartões, 4 cortes, 4 tecidos. Eu tô usando de 10, porque eu vou dobrar no meio e vou fazer eles com 5 centímetros. Então, eu preciso de 4 vezes a minha largura da bolsa por 10 centímetros aqui, olha. Vou dobrar todos esses no meio, tá? E um deles vai ficar sem dobrar, tudo bem? Esses são o porta-bolso, o porta-cartões. Este aqui, eu vou precisar para fazer o meu bolso com o zíper.
Então, eu preciso de um zíper a metro que seja pelo menos um pouquinho maior do que a minha peça. E eu cortei este maior do que este aqui, 2 centímetros. Esses aqui eu cortei com 10, esses eu cortei com 12, tá? Provavelmente eu vou precisar refilar um pedacinho aqui. Mas, como você tá fazendo uma peça que você está adaptando à sua necessidade, é sempre interessante que você corte, pelo menos a primeira peça, com uma certa folga. Não precisa ser uma folga gigantesca, mas 1 centímetro de folga para a necessidade de você refilar. Então, esses dois aqui serão os tecidos para o bolso e mais 2 tecidos para o forro dos bolsos, tá? Um será para este aqui e outro será para este aqui, tá? Será este forro dos 2 bolsos aqui. A minha sugestão é que você faça com um tecido liso, porque aí você não vai ter o problema de necessidade de colocar outro forro dentro do seu bolso. O tecido escuro ou tecido liso aqui já vai dar acabamento sem a necessidade de você pôr, porque olha, o zíper já vai ficar acabado. Eu vou mostrar esse viezinho aqui que a gente faz, o zíper já vai ficar acabado. Então, não tem necessidade de colocar um outro forro. Teria se você colocar um tecido muito estampado, e aí ele ia aparecer o avesso do teu tecido. Mas se você usar um tecido liso assim, não vai ter problema não, tá? Você não vai precisar pôr forro ali, ok? Então, vamos partir para ação. Antes de você começar, vá ao ferro, já dobre esses tecidos todos ao meio, né? 21, pelo menos, aqui, e veja se realmente o seu cartão cabe, tá? Olha, esse aqui vai caber com tranquilidade, porque a costura vai passar aqui. Cheque essas coisas se você vai fazer numa dimensão personalizada, tá? Para você não perder o material. Então, vamos começar. Olha, os bolsos eu costurei, preguei este aqui, né? Eu gosto muito, gente, desse recurso de fazer um charmezinho aqui, olha, com o próprio bolso. Então, eu sempre corto 1 centímetro do forro do bolso maior do que a parte da frente, a parte frontal, de qualquer tipo de peça, tá? E para dar esse acabamentozinho aqui. O que é importante é que você vinque bem essa dobrinha aqui. Pode passar no ferro, tudo. Olha, veja que sobrou aqui. Você vai fazer o seguinte: pega o teu corpo principal, o forro principal, dobra ele no meio, posiciona aqui embaixo os teus bolsos aqui, olha. E aí, você vai determinar qual a largura que você quer desta sobrinha, tá? Não pode deixar maior do que a dobra aqui. Mas, você pode deixar ela maiorzinha. E aí, você refila um pouco esse pedacinho. Por isso que eu falei para deixar um pouquinho maior do que a necessidade, para você refilar. Aí, você deixa do tamanho do seu gosto. Eu vou deixar 1 centímetro aqui e vou refilar essa beiradinha aqui. Provavelmente vai acontecer a mesma coisa no outro bolso, tá? Então, este aqui está pronto. Vamos agora colocar o nosso zíper. Este aqui é o bolso do zíper. Então, você pega esse pau, né, do teu bolso, coloca o zíper aqui, deixa uma folga e coloca o outro, que é o forro da frente do bolso. Faz isso. E vai passar uma costura aqui, olha. Com pé de máquina, com pé de zíper, para ficar bem justo, tá certo? Então, você vai passar essa costura e vai abrir. Tá bom? E vai ter o teu bolso e o forro
bolso de zíper aqui. Do outro lado, você só vai pegar este aqui, vai alinhar nas laterais aqui com o bolso, né? Com a parte de baixo. Olha, vai fazer isso. E vai passar com o pé de zíper também aqui. Com isso, você vai fazer o acabamento. O acabamento vai ficar semelhante a este aqui, né? Mais ou menos da mesma largura. Neste caso, vai sobrar um pouquinho o bolso da frente, porque a parte da frente vai sobrar, porque o zíper acrescentou um pouquinho de medida, tá? Mas você já consegue fazer tudo de uma vez, tá bom? E aí, o forro do bolso vai ficar um lado deste e um lado deste aqui. Acho que deu pra entender, né? Vou passar na máquina, mostro pra você tudo como ficou. Agora, os nossos bolsos estão prontos. Eu coloquei o cursor, tá? Não vai esquecer. Olha, deixa eu mostrar pelo avesso. O seu bolso vai ficar assim, ó. Tá? Ele vai ficar assim. Então, aqui já vai ter acabamento. Isso aqui vai ser a parte interna. Já vai ter acabamento, não precisa de forro, não, tá? E aqui você pesponta. Então, aqui, olha, eu pespontei os dois lados, né? Tombei. E ele ficou que nem um debruzinho aqui. E aqui também, já pespontei. Agora, tá vendo? Todos eles a gente tá deixando um pouco maior. Agora, nós vamos montar ele no nosso forro. Eu esqueci de falar, no começo, que você precisa de uma aba. Como o meu tecido é muito grosso, eu vou fazer um lado com o jeans, outro lado com o tricoline que eu fiz o forro, tá? Poderia ser com marinho, você faz com o que você quiser. Eu só não tô fazendo dos dois lados com jeans porque ele é muito grosso. E eu também não tô fazendo pequenininho como essa, não. Essa aqui eu fiz de 7 por uns 9 centímetros, tá? Esse aqui eu tô fazendo de 9 por 10. O comprimento sempre é um pouquinho maior. Então, eu vou passar uma costura aqui em toda a volta e reviro por aqui. Porque essa parte aqui a gente vai posicionar. Eu vou posicionar aqui, olha. No mesmo lado, depois que tiver pronto, eu vou centrar ela aqui, ó. No mesmo lado que eu fiz esse bolsinho. Se você não fez esse bolsinho, não quiser fazer esse bolsinho, não tem problema. Você põe de qualquer um dos dois lados, tá? Então, eu vou mostrar pra você. E este aqui, você vai posicionar os bolsos. Agora sim, você achou o centro, não é? Você tem o centro aqui. O centro da tua peça, fincado. Aí, deste centro, aqui é o centro, você vai colocar um dos bolsos a 1 centímetro de folga aqui, e o outro a 1 centímetro de folga do lado de cá, tá? É necessário essa folga aqui, para caber o celular depois dentro, para caber dinheiro, cartões e tudo. Então, você tem que deixar essa folga aqui. Quando eu calculo, normalmente, se eu boto 20 centímetros de assim, eu ponho 22 de assim. Se eu boto 30 assim, eu ponho 32 assim. Para ela ficar, né, proporcional e também para ter essa folguinha aqui no meio. Essa folguinha eu sempre deixo de pelo menos 1 centímetro para cada lado. Aí, você alfineta, posiciona bem e a gente vai alfinetar aqui. Pra gente depois já passar uma costura de segurança.
Você pode pôr até mais alfinetes para você ter mais estabilidade. E aí, você vai virar do avesso, né? Do avesso, para as costas do teu forro. E nas costas do seu forro, você vai ver as sobras. Aí, você refila, tá? Aí, você pode refilar essas sobras aqui. Tudo bem? Essas aqui são aquelas folgas que eu falei que eu tinha deixado, né? Tá? Você fala, olha, não podia ter deixado esses dois aqui com 10 também, igual aos outros, porque tá sobrando, né, pelo menos 2 centímetros. Então, se você tá fazendo uma peça piloto, que a intenção minha é ensinar você a fazer uma peça personalizada, é melhor você não arriscar de deixar tudo muito justo, não, tá? A minha intenção não era, nesta peça, não é passar medidas muito precisas, não. É passar uma forma de você fazer do tamanho que você tem necessidade. Espero que você tenha ficado claro isso. Olha, o cartão cabe aqui, tá? Os cartões vão caber aqui, cabe 6 cartões, olha. Mesmo depois da costura, vai caber os cartões. Se você quiser experimentar, olha, o celular tranquilo, né? Olha, o celular tá com uma folga bem suficiente para ele entrar, tanto faz aqui como aqui, olha, ele vai entrar tranquilo, tranquilo. Então, agora você só refilar obedecendo o lado do forro do bolso, do forro da peça, né? Porque aí a gente já vai montar ela toda, ok? Passo uma costura na volta toda, deixando uma abertura aqui, olha, onde é o bolso do zíper, que tem menos acúmulo de tecido, tá? Então, você vai deixar uma folga aqui, ó. Faz retrocesso aqui, tudo bem? E faz a volta toda. Antes disso, eu quero mostrar uma coisa pra vocês. Esta bolsa aqui, eu fiz com essa argolinha. Se você vai fazer para vender, eu te recomendo que faça assim e faça uma alça com um mosquetão. Olha. Tá? E venda assim. Porque o teu cliente, ele pode usar como uma alça, como uma bolsa de mão, ou não, como uma carteira para usar dentro da bolsa. Tem gente que vai preferir usar só isso aqui. Eu prefiro sempre com essa alça. Então, eu já vou pôr, como esta aqui que eu estou fazendo para mim, eu vou colocar esta já no lugar para ficar. E vou, inclusive, deixar um mosquetão. Eu adoro mosquetão. Porque essa argola aqui, ela tanto serve para uma alça de mão, como se a pessoa tiver um chaveiro do carro ou da casa e tudo mais, ela pode prender essa chave nesta parte aqui, independente de estar com alça ou não, ela pode, inclusive, deixar uma chave. E aí, não perde nada, não precisa ocupar espaço dentro da carteira para colocar a chave, tá? Então, isso aqui, essa argolinha aqui, essa alcinha aqui, ela, das carteiras que eu faço, eu sempre coloco, porque eu acho ela de extrema utilidade, tá bom? Então, é isso, eu vou colocar esta aqui definitiva aqui na minha, que a minha não... Eu vou deixar ela aqui, já vou colocar ela aqui, porque a minha eu quero que seja uma bolsa, uma carteira de mão, sempre à mão, tá? E eu vou deixar com mosquetão, porque eu gosto de, inclusive, prender chave nesse mosquetão e tudo mais, tá bom? Então, eu coloco aqui bem no centro, nessa divisão aqui entre os dois bolsos, eu já prendo a minha alça, tudo bem? Aí é do teu gosto. Já vou trazer a carteira pronta para você ver. Agora sim, a nossa carteira está pronta. Olha aí, prontinha. Olha lá, meu celular já tá lá dentro. Espaço para os meus cartões.
Eu coloquei um botão tic-tac aqui. Aqui é onde eu deixei aberto, eu fiz uma costura invisível aqui, tá? Dei uns pontinhos à mão aqui. Você pode fazer à máquina, mas como as nossas medidas estão bem justinhas, eu preferi fazer à mão. Se você gosta de fazer acabamento na volta toda com pesponto, é necessário que você deixe uma folguinha maior nas tuas dimensões lá na confecção do molde, porque vai sempre comer pelo menos mais 1 centímetro aqui no pesponto, tá? Então, eu não costumo fazer pesponto, por isso eu deixei tão justa, tá bom? E olha, ela tá pronta, minha alça, e aqui é perfeitamente possível colocar, acomodar tudo que eu preciso e carregar ainda na mão, tá? Aqui eu penduro a chave do carro e jogo tudo dentro da gaiolinha lá no banco e pronto. Entro sossegada, sem ter ficado estripando toda a minha bolsa, ok? Eu espero que você tenha gostado. E se você gosta, eu sei que o vídeo ficou um pouco longo, então se você gosta de vídeos assim, que a gente ensina a dimensionar a sua peça conforme a sua necessidade, deixa um comentáriozinho aqui pra mim, tá? E é isso.